O livro do Apocalipse é uma das partes mais intrigantes e intensas da Bíblia. Ele nos apresenta uma visão do fim dos tempos, recheada de simbolismos, juízos e promessas de renovação. Dentre os eventos descritos, destacam-se os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que representam o juízo final de Deus sobre a terra. Este roteiro explora os 3 piores juízos desse livro fascinante, trazendo um olhar detalhado sobre cada um deles e seus significados. Os 7 selos marcam o início dos juízos finais. Esses selos estão representados em um pergaminho selado, como visto na visão de João no capítulo 5. Apenas uma figura foi considerada digna de abrir o pergaminho: o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Ao abrir os selos, cada um desencadeia um julgamento sobre a terra, revelando os planos de Deus para confrontar a maldade. O primeiro selo libera um cavalo branco, representando conquista, mas com interpretações diversas sobre sua natureza. Ao abrir o segundo selo, um cavalo vermelho surge, simbolizando a guerra e a violência. O texto relata que ao que estava sentado sobre ele foi dado tirar a paz da terra, para que se matassem uns aos outros. Esse momento é crucial, pois mostra como a humanidade será dividida, vivendo um caos absoluto. Isso marca o fim de qualquer paz aparente que tenha existido até então. O terceiro selo traz um cavalo preto, cujo cavaleiro carrega uma balança. Ele simboliza fome e escassez, afetando a economia global. 1 quilo de trigo é vendido por um preço exorbitante, enquanto outros alimentos básicos também se tornam inacessíveis para a maioria. Este selo ilustra as consequências devastadoras das guerras e a desigualdade que se agravará no fim dos tempos. Com a abertura do 4º selo, vemos o cavalo amarelo, conduzido por um cavaleiro chamado Morte, seguido pelo Hades. Ele é responsável pela morte de 1/4 da população mundial, através de guerras, fome, pestes e ataques de animais selvagens. Esse selo enfatiza a vulnerabilidade humana diante dos desígnios divinos. O 5º selo não apresenta um cavalo, mas sim a visão das almas dos mártires que foram mortos por causa de sua fé. Elas clamam por justiça e pedem vingança contra aqueles que as perseguiram. Contudo, são instruídas a esperar, pois ainda há mais pessoas que sofrerão o mesmo destino antes que o julgamento final ocorra. Com o 6º selo, um grande terremoto atinge a Terra. O Sol se torna negro, a Lua fica vermelha como sangue e as estrelas caem do céu. A visão é de uma catástrofe cósmica, que transforma a ordem natural do universo. As pessoas, aterrorizadas, tentam se esconder nas cavernas, pedindo às montanhas que as cubram para escapar da ira de Deus. Após a abertura dos 6 primeiros selos, há uma pausa. Esta pausa simboliza a preparação para o 7º e último selo, que marca o início de uma nova série de julgamentos. Quando o 7º selo é finalmente aberto, há silêncio no céu por cerca de meia hora. Este momento de silêncio simboliza a gravidade dos juízos que estão por vir. Os juízos das trombetas começam em Apocalipse 8 e introduzem uma nova série de eventos catastróficos. Cada uma das 7 trombetas anuncia desastres ainda mais severos sobre a terra, intensificando a tribulação. A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue, queimando 1/3 das árvores e toda a grama verde. Com a segunda trombeta, algo como uma grande montanha em chamas é lançado ao mar. 1/3 das criaturas marinhas morre, e 1/3 dos navios é destruído. Este evento lembra a primeira praga do Egito, onde as águas se transformaram em sangue, mas agora ocorre em escala global. A terceira trombeta traz uma estrela ardente chamada Absinto, que cai sobre os rios e fontes de água. 1/3 das águas se torna amargo, e muitas pessoas morrem por beber dela. Esse julgamento destaca a fragilidade dos recursos naturais e sua dependência divina. A 4ª trombeta atinge os corpos celestes. 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas é obscurecido, reduzindo a luz do dia e da noite. Esse evento simboliza a desordem cósmica e serve como um aviso para os habitantes da Terra sobre o que ainda está por vir. A 5ª trombeta, também conhecida como o primeiro Ai, introduz uma praga de gafanhotos demoníacos. Esses seres atormentam os incrédulos por 5 meses, causando tanta dor que as pessoas desejarão morrer, mas não poderão. O rei dessas criaturas é chamado de Abaddon, em hebraico, e Apolion, em grego, que significa destruidor.
A sexta trombeta libera 4 anjos que estavam atados no rio Eufrates. Eles lideram um exército sobrenatural de 200 milhões de cavaleiros, que matam 1/3 da humanidade. Apesar desse juízo devastador, muitos continuam rejeitando a Deus, recusando-se a se arrepender de seus pecados. A sétima trombeta anuncia a chegada do reino de Deus. Vozes no céu proclamam que o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Isso prepara o caminho para os últimos julgamentos, conhecidos como as 7 taças da ira de Deus. As taças da ira de Deus são os últimos e mais severos juízos descritos no Apocalipse. A primeira taça causa úlceras dolorosas naqueles que têm a marca da besta. Isso mostra a consequência direta de escolher seguir o anticristo em vez de Deus. A segunda taça transforma o mar em sangue, matando toda a vida marinha. Este julgamento simboliza a destruição do sustento básico da humanidade, mostrando que até mesmo os oceanos não escapam da ira divina. A terceira taça afeta os rios e fontes de água, que também se tornam sangue. Este juízo reflete a contaminação completa das fontes de vida, enfatizando a seriedade da rejeição ao Criador. A quarta taça atinge o Sol, que começa a queimar os habitantes da Terra com calor intenso. Em vez de se arrependerem, as pessoas blasfemam contra Deus, mostrando a dureza de seus corações mesmo em meio ao sofrimento. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta, mergulhando seu reino em trevas. As pessoas, atormentadas pela dor, continuam a blasfemar, recusando-se a buscar redenção. A sexta taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. Isso marca o início da grande batalha do Armagedon, o confronto final entre o bem e o mal. Por fim, a sétima taça é derramada, trazendo uma voz do céu que declara: está feito. Um terremoto sem precedentes ocorre, seguido de grandes pedras de granizo, completando os juízos de Deus sobre a terra. Este roteiro não visa causar medo, mas trazer reflexão sobre a importância de viver uma vida em obediência a Deus. A mensagem central do Apocalipse é que Deus é soberano e justo, e que há esperança e salvação para aqueles que confiam nele. Oremos juntos. Senhor, guia-nos em meio às provações e ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. Que possamos viver segundo Tua vontade e encontrar a paz em Tua presença. Amém.